Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou o Lúcio Júnior e eu tenho o prazer de receber aqui grandes nomes do Open Mind e também alguns convidados especiais. Como hoje, nós vamos conversar com Joel Krieger. Joel Krieger veio diretamente de Curitiba para bater um papo aqui. Ele que é o brasileiro mais velho a alcançar o cume do Everest. Joel Krieger é engenheiro, ele também teve uma carreira executiva e depois dos 50 resolveu aí iniciar uma jornada como atleta de alta performance e além do Everest, ele alcançou os 7 maiores cumes do mundo. Então hoje a história é inspiracional, se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Uma alegria estar aqui com vocês com mais um episódio do Open Mind Talks. Já é uma jornada de mais de 3 anos apresentando esse programa. Eu fico muito feliz de ver aonde a gente chegou, impactando pessoas, dando visibilidade, trazendo conhecimento aqui, porque esse é o canal de comunicação do Open Mind Brasil. Acredito que todos vocês aí já conheçam o Open Mind, que é a maior rede de networking de diretores e presidentes de grandes empresas. E o nosso papel é de inspirar, é de desenvolver, é de gerar oportunidades. E hoje estamos aqui em mais um episódio contando histórias para vocês. Histórias de sucesso, de pessoas que chegaram lá. Afinal de contas, dentro do Open Mind são 1.200 diretores e presidentes de empresas que já percorreram uma longa caminhada, né, até chegar ao cume das organizações. Mas apesar deles terem percorrido uma distância grande com um sacrifício, eles sabem que ainda tem energia, ainda tem disposição para chegar mais alto ainda. Então hoje o nosso episódio é sobre isso, é sobre como se reinventar, é como se superar, é como ter energia para continuar produzindo, para continuar alcançando novos cumes. Bom, eu quero aproveitar aí que essa audiência maravilhosa está aqui nos acompanhando. Se você está acompanhando aí do LinkedIn, nos siga aí, né? Clica aí, nos segue a nossa página, a gente está sempre gerando conteúdo de altíssimo nível. E compartilha também, até porque a gente quer chegar ao maior número possível de pessoas, a gente quer impactar o maior número possível de pessoas. E se você está acompanhando pelo YouTube ou está ouvindo a gravação disso no Spotify, de repente está aí no trânsito, indo para o trabalho ou na academia, né, ali na esteira, praticando o seu hábito saudável, praticando a saúde, nos segue também, porque a gente quer continuar aqui trazendo cada vez mais conteúdos para você. Bom, e se você está de fato entrando pela primeira vez, eu quero que você conheça um pouco do Open Mind Brasil. E por isso eu vou rodar um videozinho aqui para te contar essa história. Então segura aí para você ficar aqui na mesma página de todo mundo.
Bom, pessoal, então é o nosso propósito, né? Falar de desenvolvimento de pessoas, mas há algum tempo para cá, no Open Mind, nós entendemos que saúde é um tema importantíssimo para líderes da cadeia produtiva. Se você quer ter longevidade produtiva, você precisa ter saúde. Então, um líder, ele precisa ser o exemplo, né? O exemplo de pessoa que tem energia, que consegue se manter ali de forma sustentável. E a gente entendeu que em uma rede tão grande, com 1.200 líderes, a gente precisava engajar essas pessoas, né? Engajar em algo que realmente fosse apaixonante. Então a saúde e o esporte sempre fizeram parte aí do Open Mind Brasil e lá nós temos uma comunidade muito ativa. E esse ano nós resolvemos criar uma vertical de saúde e esporte dentro do Open Mind Brasil. Pessoas que se voluntariaram, líderes, membros do Open Mind, que assim como o Gustavo Vilardo, que está aqui ao meu lado, e hoje vai ser um programa especial, que vamos ter aqui uma conversa a três. Gustavo Vilardo me procurou e falou: Lúcio, vamos organizar isso, vamos trazer mais conteúdo, vamos trazer mais eventos, vamos fazer algo que realmente seja ao nível dessas pessoas aqui. E foi assim que nasceu, em agosto desse ano, a Vertical de Saúde e Esporte, com o Gustavo Vilardo, com a Rosina Camarota, com o Alvimar, com o Walter Krause, com a Andréia Jesus, né, tratando desse tema de saúde e esporte, e agora também com o apoio do Fleury, né, o Fleury que vem apoiando as nossas ações, juntamente aí com a Clínica Vita. E a gente quer cada vez mais trazer conteúdos como esse que vai rolar aqui no Open Mind Talks. Então, obrigado, Gustavo, né, por estar aqui hoje. A estrutura aqui, pessoal, ainda não está adaptada para 3 pessoas, né? Temos 2 microfones, então a gente vai dar um jeitinho aqui de eu passar o bastão para o Gustavo no meio da conversa, para que ele possa aqui também dar a contribuição dele nesse bate-papo de alto nível com esse cara aqui, ó, que está aqui na minha frente, né? Joel Krieger. Joel, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Veio diretamente de Curitiba, né? Veio lá, tá frio lá em Curitiba, Joel? Tá frio. Hoje estava 3 graus de manhã na hora que a gente estava treinando. Mas não tão frio quanto o Everest, né? Não, então, o Everest chega a menos 22, até menos 45, quer dizer, menos 3 é quente comparado com menos 22. Bom, pessoal, eu estou falando aqui sobre frio e Everest, não é à toa. Joel Krieger, ele é o brasileiro mais velho a ter alcançado o cume do Everest. Ele é engenheiro de produção, também atuou como você aí que está assistindo, né, como executivo, como funcionário de empresa, e aos 50 anos ele resolveu que a vida dele precisava mudar. E mudou tanto que o cara alcançou o topo do mundo, né? Então veja bem até onde a força do pensamento pode alcançar. Joel, ao invés de eu ficar aqui falando, conta um pouquinho da sua história aí, por favor. Eu nasci em Curitiba, né? Eu fiz esporte dos 13 aos 18, eu parei para casar, e aos 50 eu era totalmente sedentário, só trabalhava. Um amigo me convidou para fazer um trekking ao campo base do Everest. E aí nós precisávamos treinar, eu só sabia nadar, eu fui falar com o técnico de natação e ele falou: não, se você treinar natação você consegue fazer o trekking do campo base. E nós fomos fazer o trekking do campo base, nós começamos a treinar em janeiro de 2003, fomos fazer o trekking em novembro de 2003. Eu tinha 50 anos. E aí a gente começou, fez o trekking, aquilo era maravilhoso, e nós resolvemos fazer um projeto. O projeto era subir os 7 cumes mais altos de cada continente, e então, o meu projeto de infância, que era nadar o Canal da Mancha. E para isso precisava treinar. Então nós começamos a treinar. Em 2008 nós fizemos a primeira tentativa, que foi o Kilimanjaro. Em 2010 nós resolvemos testar se nós tínhamos condições. Nós fomos subir o Aconcagua, que é a montanha mais alta da América do Sul, que é 6.900. E se você sobe o Aconcagua, você sobe qualquer outra montanha dessas 7 que são espalhadas por cada continente. E a partir daí começou. Eu treinava natação, e depois em 2013 eu comecei a correr.
Em 2014 eu comecei com Ironman. E hoje, né, eu treino, eu vou fazer o ano que vem, de novo, uma nova tentativa no Canal da Mancha. Eu já fiz 3, faltou pouco, mas não completou. E 99 não é 100. E agora esse ano eu fiz alguns Ironmans, né? Eu vou para o Campeonato Mundial 9 de novembro. Depois eu vou fazer uma operação no ombro, porque assim, de vez em quando o corpo pede socorro. E o resto eu mantenho uma atividade normal, eu continuo trabalhando, continuo dando consultoria em comércio exterior, que era a minha última atividade. Eu treino de madrugada para poder adaptar ao meu ritmo de vida, então eu treino das 3h30 até as 7h30, 8 horas, tomo café com a minha esposa e vou trabalhar. Essa é o dia a dia constante, né? Assim, 3 vezes por semana eu uso a hora do almoço para fazer musculação e eu me mantenho em forma. Eu tenho hoje 72 anos, tá? Vou fazer 72 em novembro, né? E tenho assim planos até os 90, né? É só chegar lá. E muito interessante, olha só, a gente conversou aqui antes do podcast, né? E eu já conhecia a sua história através do Gustavo, que me procurou, falou, vou trazer um cara aqui interessante, o cara, ele foi o brasileiro mais velho a subir o Everest e tal, e era isso, né? E agora você contando a sua história, eu vou te dizer, agora que me veio à cabeça, eu sei sua história toda, porque eu escutei seu podcast no programa que você participou de Aventureiros. Inclusive, eu vou te contar um ponto que você contou lá, você me fala se é você ou não. Que você não conseguiu alcançar a primeira vez o cume porque a sua neta tinha feito, ou seu neto tinha feito um furo na sua luva. E na hora que você chegou lá em cima, lá, a luva foi o problema do seu netinho ou da sua netinha, não foi isso? Não, tá. A minha história com meus netos é um pouquinho diferente, tá? Eles quebraram meu óculos de montanha a primeira vez que eu fui. Foi o óculos, isso. Tá, eles quebraram o óculos de montanha e não contaram nada. Aí na hora de sair para o Everest, né, fui fazer a mala, cadê o óculos? Não tinha óculos, eu fiz um óculos normal. Falei, não, a gente dá um jeito. Aí eu cheguei a 8.500 e o óculos congelou e eu não enxergo absolutamente nada sem óculos. E o Sherpa disse, não, tá, vamos que eu carrego você e vou colocando o teu pé e você chega lá. Eu falei, não, tá, assim, primeiro que é perigoso para mim, é perigoso para você e a fila vai aumentar, porque as pessoas, tá, assim, que estão subindo o Everest, é uma corda só, você diminui a velocidade e é difícil passar, então todo mundo vai ficar mais lento e fica perigoso para todo mundo. E eu voltei. E essa história, tá, assim, eles só me contaram que eles tinham quebrado, escondido o óculos quebrado, uns 2 anos depois que eu voltei do Everest, tá, da primeira tentativa. Em qual podcast de Aventureiros que você contou isso? Eu contei no Flow, né? Não foi no Flow que eu ouvi essa história. Eu fui no Flow, eu fui no Endorfina, eu fui em vários podcasts. Não, era um podcast especializado em aventuras. Aventuras. É. Olha... Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu moro em São Paulo, e uma vez por mês ou a cada 60 dias eu vou para Belo Horizonte. Eu gosto de baixar podcast, principalmente, eu te falei aqui no início, do assunto aventura. E eu baixei o seu podcast e fui escutando a sua história e eu achei aquilo sensacional. E o que me chamou a atenção, o que me deu o clique aqui de lembrar, é que você falou que seu objetivo era ir atravessar o Canal da Mancha. Né? E eu pensei, pô, segunda pessoa que eu escuto falar isso, que queria atravessar o Canal da Mancha, aí eu falei, não pode ser outra pessoa. Então, assim, a sua história realmente é muito inspiradora. Mas uma pergunta aqui, quando você começou esse treinamento, aos 50 anos, você tinha uma atividade executiva. Sim. Que aos 50 anos você está ali ainda atuando na empresa. O que você fazia aos 50 anos? Eu trabalhava com comércio exterior. Eu fazia importação da China, de ferragens e ferramentas, e eu ia constantemente à China para visitar as fábricas, fazer controle de qualidade, que é um dos grandes problemas iniciais da China, agora já melhorou muito, mas no começo era bem difícil. E com isso, né, eu comecei a treinar e de qualquer jeito eu treinava para não atrapalhar a minha atividade, para também não mostrar para a minha equipe que eu estava lá presente, eu tinha que estar presente. E aí eu
fui para a China e aí, quando eu comecei a treinar, eu já organizava os hotéis, tá, que tinham piscina, que tinham espaço para treinar, né, porque eu só nadava. Aí, quando eu comecei a correr, fica mais fácil, né, porque correr você corre na rua. Né, e quando eu comecei a pedalar também, aí você procura lugares que tem uma academia. Mas a rotina de treinamento se manteve, tá, durante esses 20 anos. Né? Mas como que você conseguia conciliar o seu dia a dia como um executivo, né, de comércio exterior com a rotina de treinamento que não é simplesmente ter uma piscina perto no hotel, é uma rotina dura, são horas, afinal de contas você está treinando para subir o Everest. Como que você conseguia conciliar? Tá, então veja, essa minha rotina se mantém até hoje. Né? Eu começo entre 3h30 e 4 horas da manhã. Né? Bem cedo, hein? E aí eu nado, pedalo e corro hoje. E às 8, 7h30, 8 horas eu terminei meu treinamento do dia. Né? Às 8h30 eu estou trabalhando. Né? E aí eu durmo cedo. Né? Então os horários que eu converso com a minha esposa é de manhã, tá? Porque ela trabalha também. E aí de noite eu estou dormindo. Então, café da manhã é o nosso ponto de encontro. A gente, praticamente todos os dias, nós tomamos café da manhã junto. E eu, às 8h30, eu estou trabalhando, normalmente. Né? E eu fiz todo o treinamento, normalmente, entre 3 e 4 horas por dia. E você organiza a tua vida, você faz a rotina, você tem que treinar. Né? Eu treinava 7 dias por semana. Aí a minha cardiologista disse, eu só te deixo ir para o Canal da Mancha se você ter um dia de descanso. Então, há uns 1 ano e meio eu tenho domingo de descanso, mas durante uns 15, 16 anos eu treinava 7 dias por semana. E o que te motivou aos 50 anos você se reinventar dessa maneira para começar a nadar e pensar em cumes? De onde surgiu isso? Quando nós fizemos o trekking do campo base do Everest, o nosso guia era o Vitor Negretti, que é um alpinista famoso no Brasil, que morreu em 2006 tentando subir o Everest sem oxigênio. E ele motivou a gente, e o meu amigo, a gente viajava muito juntos, e a gente disse, pô, a gente pode subir as montanhas, né, no meio do trabalho. Né? Então nós vamos para os Estados Unidos, vamos subir uma montanha, vamos fazer uma corrida, vamos fazer alguma coisa, para manter a rotina de treinamento e ao mesmo tempo se preparar para subir as montanhas. Então a primeira montanha que nós fomos, eu fui para um campeonato de natação na Austrália, na volta eu parei em Joanesburgo, ele me encontrou em Joanesburgo e nós fomos para a Tanzânia para subir o Kilimanjaro. Isso em 2008, nós levamos 5 anos para ter confiança no preparo físico, ao mesmo tempo trabalhando e mantendo todas as atividades, porque isso é uma coisa importante. Não adianta você querer, né, fazer atividade física intensa e abandonar o trabalho, porque nós somos, no final das contas, amadores. Você tem que ter a receita para poder fazer o prazer também. Né? Então, todo o trabalho que a gente fazia era também com o objetivo de ter condições de tirar 15 dias para subir uma montanha. Nós subimos o Carstens, nós subimos o Kilimanjaro juntos, nós subimos o Aconcagua juntos, o Elbrus juntos, que é na Rússia. E depois, infelizmente, ele teve uma doença grave e morreu. E quando ele morreu, eu continuei porque era o nosso projeto e eu acho que se ele tivesse aqui, ele continuaria. E aí a motivação foi acontecendo no meio desse processo. Tá? Alguém disse que esse negócio de subir montanha era muito fácil, que tinha que fazer um Ironman. Tá? Aí eu comecei a fazer Ironman, gostei, tá? Porque é um esporte motivador, tá? É um esporte de alternativas. E aí eu comecei a fazer Ironman, eu já fiz vários. Quantos Ironmans hoje? Eu já fiz 22. 22 Ironman. É. Tá, Conta para a turma aí o que é o Ironman. Um Ironman, o Ironman Full é 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo. E o 70.3, que é meio Ironman, é 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo. E você está com quantos anos? Eu vou fazer 72, tá? 72 e com essa energia. Você com 30, 40 anos devia dar choque, né? Encostar em você. Você
dá choque, né? Não, com 30, 40 anos eu estava trabalhando concentrado, tá? Fazendo mestrado em engenharia de produção, né? Que quando eu fui trabalhar com comércio exterior eu senti necessidade de aprender controle de qualidade, etc. Então eu fiz um mestrado em engenharia de produção, né? E fui me aperfeiçoando e aí de repente eu estava conciliando, né, o treinamento com o trabalho e estava trabalhando melhor. Quanto tempo durou essa mudança, né? Não é a mudança. Quanto tempo demorou para você começar o treinamento a partir do zero, para você já estar atingindo marcas que não são normais? Eu não digo o Everest, né? Porque o Everest foi aos 68, você teve algumas tentativas que eu gostaria até que você contasse aqui, mas quanto tempo levou para você sair da inércia para algo extraordinário? Veja, se você fizer assim a minha trajetória, levou 5 anos para a gente se sentir em condições de começar a subir montanhas um pouco mais específicas. E a gente começou com o Kilimanjaro, que é uma montanha fácil, que é no meio da África. E em 2010 nós subimos o Aconcagua, que o Aconcagua definia se a gente tinha condições de subir o Everest e as outras montanhas, que é da América do Norte, do Polo Sul. 5 anos depois você subiu o Kilimanjaro. E quase quantos anos subi. depois Tá? o Aconcagua? O Aconcagua em 2010. Mas aí foi quantos anos depois do início? 7 anos. 7 anos. Tá, aí eu já estava em forma. Né? Aí em 2013 eu fiz a primeira tentativa do Everest. Em 2014 eu completei 3 montanhas, foi o Kilimanjaro, o Elbrus e o Carstens. Em 2015 eu fiz o Denali. Em 2018 eu fiz o Vinson, aí só faltava o Everest. Eu fiz uma tentativa do Everest em 2018 e uma em 2019. Em 2018 houve um erro de previsão de tempo, nós chegamos, estava a 180 km por hora o vento, não dava para subir. E na outra eu peguei uma pneumonia, eu fui no médico, ele disse, não, você não tem nada. Quando eu cheguei a 8.000 eu não conseguia andar em linha reta. Aí eu voltei e finalmente em 2022 eu consegui. E ao mesmo tempo eu fiz 3 tentativas do Canal da Mancha nesse período, eu não consegui. Uma eu fiquei a 800 metros da costa da França, a outra eu fiquei a 2 quilômetros. Eu fiz de revezamento, mas que não é a mesma coisa. E aí agora, assim, nesses últimos 3 anos eu tenho me dedicado ao Ironman. E agora em dezembro eu vou fazer essa operação no ombro e vou treinar para o Canal da Mancha, que 1º de julho eu vou fazer uma tentativa novamente. E dessa vez espero conseguir. Assim como no esporte, né, a vida executiva ela tem altos e baixos, né? Uhum. De você chegar alto e ter que voltar para trás e depois ter que subir de novo. O quão frustrante foi para você a primeira vez que você viu o topo e você não pôde chegar lá? Você pensou em nunca mais fazer isso ou isso te motivou? Bom, veja, a vida do executivo, né, como você bem falou, é altos e baixos. Né? Se você chega no alto, você tem que se preparar, né, para, se acontecer alguma coisa, você cair, tá, ou ir para baixo novamente, você tem que começar a subir de novo. Então eu jamais pensei em desistir. Né? O objetivo era, né, cumprir o projeto. Então o planejamento, tudo. Quando eu voltei do Everest, eu estava me preparando para o Everest de novo. Aí eu comecei a fazer Ironman, comecei a me preparar fisicamente melhor, comecei a me organizar melhor. Agora eu viajo com 3, 4 óculos, né? Eu guardo tudo muito bem. Tá? Meus netos já estão, assim, meu neto agora tem, o mais velho tem 24 anos. Né? Assim, naquela época eu tinha neto de 7 anos. Né? Então isso não acontece mais. E foi um aprendizado de supply, né, que você teve. Isso é um aprendizado que a gente tem todo dia, né? Porque se falta um componente, ou o container para na metade, ou ele muda de rota. É o planejamento estratégico. É o planejamento estratégico. Tá? Então, tudo, né, assim, você fazer um esporte e você trabalhar como executivo é muito próximo, né? Porque
Eu tenho um amigo que é o campeão mundial de Ironman, chamado Roberto Azevedo. E ele diz o seguinte, assim, o Ironman tem tudo para dar errado. Você pode nadar mal, né? Você pode chegar mareado, depois a bicicleta pode quebrar, você pode cair, pode acontecer alguma coisa, depois de tudo isso você ainda tem que correr. Né? Então, faz parte da vida, né? Enfrentar desafios. Sim. Né? Então, o Ironman, né, é um desafio dividido em 3 partes. Né? Subir uma montanha é um desafio que implica num planejamento fundamental, estratégico, e que nada pode falhar. Tá? Porque se você assim, errar na previsão do tempo, você não consegue subir. Tá? Assim, no Everest tem um exemplo típico. Tá? Você tem que fazer aclimatação, ou seja, você tem que ensinar o teu corpo a viver com menos oxigênio. Aí você faz a aclimatação, você sobe e desce várias vezes, tá? Até você ficar pronto. Aí você fica pronto e aquilo a aclimatação só dura 15 dias. Se você não partir para o topo, tá, nesses 15 dias, você tem que repetir o processo de aclimatação. Então você tem que planejar tudo isso, tá, todas as datas, toda a temporada, tá, para no momento que você puder, você subir. Senão você perdeu o tempo. E pior, tá, a temporada acaba 25 de maio. Ela começa em abril para subir. Tá? Em abril você faz a aclimatação, ela começa em maio. 25 de maio acaba, porque começa a chegar a chuva. Aí o perigo de avalanche, etc., aumenta. Resultado. Né? Se você perder esse tempo, você tem que voltar para casa e começar tudo de novo. Qualquer coincidência com o dia a dia nosso é a realidade. E tem muita coincidência, porque, por exemplo, nesse momento as pessoas estão nas organizações fazendo planejamento estratégico para 2026. Então a montanha que eles vão subir o ano que vem é esse orçamento, que muitas vezes ele é desafiador, ainda mais em momentos de tempo ruim, né, que a gente está vivendo. Então eles vão ter que pensar em tudo, né? Nos óculos deles, ou seja, nos suprimentos, eles vão ter que pensar na logística daquilo ali, e eles vão ter que pensar exatamente em qual etapa dessa subida no ano eles vão ter que alcançar o objetivo X, porque senão eles vão chegar ao final do ano e vão ter que retornar. Então eu acho que tem muita coincidência. Pessoal, isso aqui é um presente do Joel Krieger. Suba, nade, corra, pedale, é o livro, né, que conta essa jornada dele. Está na 2ª edição, cheio de fotos ilustrando essa aventura que eu tô achando aqui realmente muito inspiradora. E aproveitando essa audiência que nós estamos tendo aqui fantástica e falando também sobre planejamento estratégico, planejamento orçamentário, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o Joel, eu queria passar aqui para vocês um vídeo falando sobre como o Open Mind pode ajudar aí a sua organização no planejamento orçamentário das áreas de marketing, das áreas de pessoas, das áreas de vendas aí da sua organização. O Open Mind Brasil, uma rede sólida com mais de 1.200 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, apresenta agora seus serviços corporativos para compor os orçamentos de vendas, recursos humanos e marketing em 2026. Para a área de vendas, o Open Mind é muito mais do que networking. Atuamos como uma verdadeira agência de negócios, agendando reuniões estratégicas com quem sua empresa deseja, quando deseja, dentro de uma rede altamente qualificada. Isso significa produtividade comercial, funil de oportunidades ampliado e, acima de tudo, resultados concretos. E esse contato com as empresas, né, a gente poder levar os nossos serviços direcionados para empresas, o Open Mind nos ajuda bastante, né? Abrir portas para clientes dentro do Open Mind. Que uma ferramenta como o Open Mind, ela gera
brilho nos olhos das pessoas internamente, e o networking vai muito além desse tempo aqui que a gente acaba dedicando. Eu acho que o Open Mind se conecta com essa filosofia, né? E com essa ideia, nesse sentido de ter uma interação com segmentos distintos e poder falar o mercado de forma mais ampla, gera muito valor para a Luft. Para a área de recursos humanos, oferecemos o Plano de Desenvolvimento Individual da Alta Liderança, um programa contínuo de 12 meses que promove engajamento, aprendizado e trocas de alto nível entre executivos de diferentes setores. Uma solução prática para diretores de RH que buscam desenvolver, reter e inspirar seus principais talentos, conectando-os ao mercado. E tem alguns investimentos de longo prazo que a gente não deixa de fazer. Primeiro é em gente, a gente não deixa de investir em ter os melhores talentos, nos treinamentos. O Open Mind, por exemplo, aqui para a Cinti, eu coloquei 8 executivos do Open Mind, no Open Mind, porque relacionamento e networking faz parte do nosso planejamento aqui. Um diferencial enorme, inclusive, nós colocamos isso como um benefício para os executivos que nós contratamos. A gente já colocou como uma ação padrão dentro do PDI a Open Mind. A gente consegue ter trocas e ampliar o olhar e ter aprendizados muito interessantes a partir de experiências de outros segmentos. A gente teve isso já comprovado com o grupo que está participando hoje. Cada vez mais para baixo da organização. A gente passando a incentivar os nossos times e os times dos nossos times a fazer esse tipo de conexão que é super relevante. O Lúcio me perguntou por orçamento do Open Mind, está lá para o ano que vem. A gente não tira nunca orçamento de desenvolvimento de pessoas, então isso é negociável. E para a área de marketing, o Open Mind abre espaço para exposição de marca em um calendário exclusivo de mais de 30 eventos anuais, entre almoços estratégicos, painéis e fóruns temáticos. São oportunidades únicas para posicionar sua empresa diante dos maiores decisores do Brasil, associando sua marca a conteúdos de alto nível e fortalecendo sua autoridade no mercado. Open Mind Brasil. Soluções corporativas que transformam orçamentos em resultados reais. Uma rede que conecta, inspira e gera valor para vendas, pessoas e marketing. Então, pessoal, voltando agora aqui, troquei de lugar com o Lúcio. Vamos dar continuidade à conversa com o Joel, que está muito interessante. Joel, eu sendo também atleta de triatlo, entendo bem quando você fala que é difícil, o triatlo tem tudo para dar errado, né? Quer dizer, a gente acha que controla, mas não controla nada, né? Sempre pode dar errado, e quando a gente nada, pedala e corre bem, a nutrição pode sair errada, e seja o que for, né? Exato. E você exemplificou aí todas as vezes que você tentou subir o Everest, acabou, né, não conseguindo. Lá talvez o controle seja menor ainda, né? E você também comentou, obviamente, do Canal da Mancha, que você também tentou, ainda não conseguiu, só conseguiu no revezamento, né? E vai tentar mais uma vez. Como é que você faria analogia disso com a nossa vida no dia a dia de executivo? Porque assim, a gente também acha que controla tudo, que toma decisão. No fundo, a gente não controla nada também, né? Eu diria assim que a melhor analogia que tem é hoje. Né? Quando entrou o novo presidente dos Estados Unidos, né, assim, toda a política econômica e comercial das empresas que exportavam para os Estados Unidos, né, teve que mudar completamente, né? Ninguém estava preparado para o que viria, então, assim, apesar dele ter dado algumas dicas, ninguém estava preparado, e você tem que refazer todo o planejamento. E quando você não consegue subir uma montanha, você tem que ter duas questões. Né? Primeiro, se você se sente que tinha condições de fazer. Tá? E segundo, o que deu errado no planejamento. Então você tem que começar, tá, do zero. Tá? Refazer o planejamento, refazer todo o processo, se preparar, corrigir os erros, tá? E se preparar para alguns outros erros que podem acontecer também. Tá? Então, você vai, cada vez que você tem um problema, você aprende muito, porque você está se preparando para fazer novamente. E quando você aprende, tá, você ganha. Tá? Eu sempre, assim, muitas pessoas diziam, não, você já chegou. Eu falei, não, tá? 8.500 não é
8.849, que é o cume do Everest. Ainda falta, e eu vou tentar até conseguir. Por quê? Porque eu vou corrigir os erros, eu vou fazer um novo planejamento e vou fazer. E isso é o que as empresas têm que fazer. Então, se o planejamento está errado, você tenta de novo. Se muda as condições de contorno, você tem que replanejar. Então, assim, o tempo do Everest muda, tá, de acordo com, tá, parâmetros que são desconhecidos para nós que vivemos num lugar mais ou menos constante. Mas, né, assim, você tem que estar preparado para isso, você tem que contar com essas possibilidades para poder chegar no topo. E como é que na tua cabeça você, porque assim, fazendo de novo analogia com o nosso mundo, né, executivo, o mundo corporativo, às vezes a gente planeja, acha que está em controle de tudo, muda, a gente tem que se readaptar. Como é que você lidou com essas frustrações do Everest ou do Canal da Mancha? Ou para você foi parte da jornada? Olha, eu considero que é parte da jornada. Tá? Eu digo sempre, tá? Viver é uma jornada. Tá? Você está andando na rua e alguém bate no teu carro, está totalmente fora do planejamento, está totalmente fora. Nas empresas, tá? Uma mudança de política econômica, uma mudança de diretoria, uma mudança dos acionistas, né, trazem incertezas para você. E você tem que estar preparado para isso. Né? Você tem que estar preparado que não importa se você está sendo derrotado, tá? Você tem que saber como vencer a próxima etapa. Tá? Isso aqui é um campeonato, tá, que tem passo a passo para você chegar aonde você quer chegar. Você tem um planejamento, mas para atingir o planejamento, não tem um que consiga planejar 100% do que vai acontecer. Tá? No Brasil, tá, e no mundo é igual. Tá? Muda do dia para a noite e você tem que replanejar tudo. Mas você tem que estar preparado para saber, tá, que você tem condições de fazer isso. Se você tem condições, se você tem bagagem, se você tem uma equipe para te ajudar, você está pronto. Tá? Não importa os problemas que você vai encontrar, você tem que estar preparado para refazer o teu planejamento e seguir em frente. Muito bom. Aí, pessoal, para quem acha que é só planejar é mega importante, mas aí o Joel está dando um exemplo. Tem que planejar, tem que estar preparado para se adaptar e contar com a equipe. Joel, uma coisa importante, a gente fala muito do Joel, né? Obviamente eu li o livro, então eu sei a história toda de quanta gente se envolveu para te apoiar em todas essas suas aventuras, que na verdade não tem nada de aventura. Não, né? não tem nada de aventura. Nós vamos já falar sobre isso, mas conta um pouco assim, teu filho te acompanhou em algumas delas, conta um pouco qual foi a importância do time para te apoiar em todas essas suas conquistas. Então vamos falar um pouco de preparação. Tá? Eu tenho uma equipe, tá, que é o meu cardiologista, tá? Você tem que saber que a máquina está funcionando bem. Tá? Eu tenho uma fisioterapeuta, eu tenho uma nutricionista, eu tenho um técnico de natação, que é o esporte que eu gosto, eu tenho um técnico de triatlon, eu tenho um técnico de musculação, eu faço pilates também, eu tenho pilates, e finalmente, tá, eu tenho uma coordenação, tá, que é eu que faço, tá, que junta tudo isso para poder ter certeza que todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Tá? Fora isso, eu tenho um suporte da família muito grande. Tá? Eu tenho um filho que vai comigo para as montanhas, eu tenho um filho que corre comigo, tá? Eu tenho os meus filhos, o meu filho mais velho que faz esporte também, eu tenho meus netos que me acompanham, eu tenho a minha esposa que, assim, já não vai mais em competição de natação, que diz que competição de natação é muito chata, porque é muito demorada, mas ela me acompanha em alguns triatlons, ela foi comigo a primeira vez para o Canal da Mancha, diz que nunca mais, porque quase morreu de enjoo no barco. Mas, né, assim, a família é fundamental, tá, para manter, tá, o teu espírito. Tá? Porque você vai ouvir sempre, tá? Chega, você já fez tudo, você já conseguiu. Não, tá? Assim, a vida não é conseguir tudo o que você quer, é você tentar fazer aquilo que você quer. Se você consegue ou não, é outro problema. Mas se você não tentar, você com certeza vai ficar muito mais frustrado do que qualquer outra coisa. Muito bom, Joel, excelente. Aí viu, pessoal, a questão não é a conquista, a questão é o processo.
E ele não acaba nunca, né? E o Joel é o exemplo disso, vai fazer 72 anos. Joel, fala um pouco para mim, né? Quer dizer, você fez o Ironman de Barcelona 2 semanas atrás, né? Semana passada, 5 de outubro, hoje é dia 20. E aí você foi o primeiro colocado na sua categoria, Fui, certo? Certo. E agora você vai para o Mundial de 70.3, que é a metade do Ironman, né? E quais são as perspectivas? O que você está esperando? Veja, tem 73 dos melhores triatletas da minha categoria que vão participar. Tá? Eu tenho chance, mas entre o primeiro e o 10º tem uma diferença de 10 minutos. Tá? Numa prova que vai levar 5 horas, quer dizer, não é nada. Então, eu tenho chance. Tá? Assim, agora, a classificação do Ironman, tá? Eu já estou classificado para o Mundial de Ironman Full, que vai ser em Kona no ano que vem. Voltou para Kona, né? Porque eles estavam revezando. Esse ano foi início, né? Foi início. Agora vai ser em Kona, que é o berço do Ironman. E eu já estou classificado. Então, o ano que vem, tá? Já estou tudo planejado. Eu vou fazer no primeiro semestre o Canal da Mancha. Eu vou fazer o Ironman, vai ter um Ironman 70.3 em Curitiba, então eu tenho que fazer na minha cidade natal. Se eu não fizer, o pessoal vai dizer, ele vai para fora e não vem para cá. Né? Mas eu vou fazer e aí vou me preparar para Kona. Tá? E esse ano, tá, para se classificar para Kona, mudou completamente a forma de classificação. Cada categoria é uma pessoa e o resto entra num chamado pool de performance. E esse pool de performance tem um redutor de tempo dependendo da idade. Então, em Barcelona, eu fiquei em 10º lugar no pool de performance. Né? No Rio de Janeiro, eu fiquei em 53. Tá? Em São Paulo, eu fiquei em 35. Quer dizer, isso dá mais chance para as pessoas, não importa a idade, tá? Que tenham uma performance dentro dos parâmetros para ir para o Mundial. Porque antes era por faixa etária, você tinha que ser os primeiros X colocados das faixas etárias. Das faixas etárias. E aí favorecia algumas faixas etárias que, na verdade, era pelo número de concorrentes daquela faixa etária. Então, tinha categoria que tinha 9 vagas, tá? A minha categoria só tinha 1 vaga. Então, se você não ganhasse, você não ia. Sim. Tá? Mas essa é uma política interessante. Tá? E o mais interessante é que, no pool de performance, quem ganhou em Barcelona foi uma mulher. Interessante. Que isso é uma coisa que mostra, né, que o pool de performance premia aqueles que fazem a performance daquela categoria e equaliza tudo, que é uma coisa interessante. Tá? O golfe tem isso, né? O golfe não tem o rating, tá? Tem essas coisas. Sim. Tá? E os esportes, né, assim, principalmente de amadores, tendem a ter esse processo. Né? Ou você trabalha com categorias, aí quando tem um campeonato mundial tem que ter uma forma que premie todas as categorias e não somente algumas. Né? Sim. Mudando um pouco o assunto, mas falando um pouco da história que eu falei de aventura, né? Que na verdade não tem nada de aventureiro. Eu queria que você comentasse um pouco uma coisa que você me contou que me chamou bastante atenção. Você contou muito do Everest, né? Quer dizer, os cuidados que você tem que ter. Você quase chegou algumas vezes e por alguma questão poderia ter corrido um risco e decidiu não correr, né? Porque não dá para brincar com as variáveis que tem lá. Conta um pouco a história do o Mundial masculino esse ano. Você estava classificado, você decidiu não ir porque o circuito de ciclismo de início é perigoso, ele sobe, depois desce, né? Tem histórico de acidente, até de morte. Conta um pouco para o pessoal, desfazer a ideia de que o Joel é um aventureiro. É muito pelo contrário. Assim, eu digo, a gente... No Everest, eu vou falar do Everest, que é uma coisa interessante. Tá? Tem uma estatística, quem quiser é só pegar. Tá? Até hoje, tá? De 53 até agora, teve 300 e poucas mortes no Everest. Tá? 7 mil pessoas subiram, tá? Mas é um total de 10 mil subidas no total. Tá? Essas pessoas, 50 mil tentaram subir e 300 morreram. Mas se você olhar a estatística, 21% só, ou seja, 60 pessoas morreram por acidentes fora do controle. Ou seja, acidentes do tipo avalanche, do tipo caiu num buraco porque abriu um buraco de repente, que pode acontecer, é raro acontecer, mas pode acontecer. Tá? Pegou uma tempestade não prevista, que é raro acontecer, mas aconteceu. Então, essa é uma questão muito importante.
se você, tá, assim, dessas 240 pessoas, tá, que morreram, muitas delas, tá, assim, ficaram doentes e acharam que dava para continuar, tá, assim, pegaram mal da montanha e continuaram do mesmo jeito, achando que isso ia passar, não passa. Tá? Outras pessoas saíram com condições físicas não ideais, tá? E tiveram ataque cardíaco e coisas desse tipo. Tá? Outras pessoas, tá, assim, erraram. Tá? Assim, por exemplo, eu tenho uma amiga, tá, uma ex-amiga, que se desprendeu das cordas, tá, na montanha, escorregou e foi embora. Tá? Isso é um risco, tá, que não pode acontecer, tá, porque você tem que ter o foco. Tá? Assim, o pessoal me pergunta, o que você pensa? Tá? Você não pensa. Tá? Você tem que se focar naquilo que está acontecendo, porque se você cometer um erro, tá, esse erro pode ser fatal. Tá? Quando eu estava voltando do Everest, eu me distraí e caí. Tá? Isso quando você conseguiu? Quando eu consegui. Okay. Tá? Isso em 2022. Eu caí e quando você cai de costas, em cima do tanque de oxigênio. Machuca, né? A única coisa que eu pensei é, se eu não conseguir andar, eu vou morrer aqui. Eu me levantei, eu tinha quebrado algumas costelas, né, mas... Que é uma dor horrível, né? É uma dor horrível, mas só dói quando respira, né? Eu sempre digo. Mas, tá, assim, você consegue andar. Tá? Mas é uma coisa que não pode acontecer. Tá? Você não pode se distrair, você não pode pensar, tá, assim, que você fez tudo certo, você tem que fazer tudo certo. Tá? Então, isso requer treinamento, requer foco e, principalmente, requer a consciência, tá? Que o mais importante é você estar concentrado. Porque se você não fizer isso, é um erro muito grande. Tá? No Canal da Mancha é um pouco diferente, porque no Canal da Mancha, quem avalia se você continua ou não é o pessoal do barco. Quando você entra no barco, você assina um termo de responsabilidade que transfere para o fiscal a responsabilidade. Se ele disser sai, você tem que sair. Se ele disser sai, ele tem que sair. Se você não sair, ele te pesca. Literalmente te pesca. Tá? Porque os barcos que conduzem os nadadores são barcos de pesca. É um barco por nadador. O cara joga a rede e te tira. Tá? Porque há uns 40 anos morreu uma pessoa e diziam, você está mal, saia, você está mal, saia. E ela dizia, não, tá, eu vou continuar. Eu sei que eu estou bem. E quando ela desmaiou... Como é que ele determina isso? Tem algum critério? Ele tem alguns critérios que são, vamos dizer, imperfeitos, mas que funcionam. É o número de braçadas, quanto que você se deslocou naquele período, quanto tempo vai levar para você terminar, como você está respondendo às perguntas que ele faz. São critérios subjetivos, mas são critérios que são utilizados faz 100 anos, né? E que funcionam. Mas se ele mandar sair, tá, não tem o que fazer. Tá? Mesmo que você ache que pode continuar, a primeira vez que eu não consegui, eu estava a 800 metros e me tiraram da água. E você tem que ser honesto. Eu só fui saber que eu tinha saído da água tá, uns 15 minutos depois, que aí eu percebi que... Você estava fora de si. Estava fora de si, mas foi perfeito, o cara me salvou. Tá? A segunda vez que ele me tirou da água, eu tinha certeza que eu podia continuar. Mas se eu não... Você tem que cumprir uma regra, a regra é clara. Tá? Se ele determinou que você tem que sair, não importa se você acha que você tem condições, você sai e acabou. Tá? Então, perfeito. No Everest, em qualquer montanha, é a mesma coisa. Eu sempre conto uma coisa que aconteceu comigo no Denali. O Denali é no Polo Norte e no Alasca. Eu contratei uma empresa americana, tá, que, apesar de você ter que carregar tudo, a empresa distribui os mantimentos, escolhe os lugares para ficar e etc. Tá? Aí nós chegamos no campo 3, tá, faltava 8 horas para chegar no cume, 9 horas, e estava um tempo horrível. Quando deu 19 dias, ele disse, vamos embora. Eu falei, como vamos embora? Ele falou, vamos embora, você contratou uma excursão de 21 dias. É o 19º dia, você tem 2 dias para voltar,
E acabou. Não, mas nós pagamos, não tem. Tá? Eu tenho outro grupo me esperando. Tá? Você não leu o contrato? Tá? Óbvio que a gente não tinha lido. Assim, ou tinha lido, mas não me imaginou que era tão rígido. Tá? No ano seguinte, tá? Eu voltei aí sem empresa, preparado para ficar 30, 40 dias. Tá? Em 15 dias eu saí de Curitiba, subi e voltei. Tá? Quer dizer, o planejamento estava todo organizado, mas o tempo também... A gente teve um tempo bom. Se pegasse o tempo ruim, nós estávamos preparados para ficar o tempo que fosse necessário, porque não tinha prazo, tá? Você não estava amarrado a uma empresa. Mas esses são os riscos que você tem que correr. Tá? Sim. Joel, vamos mudando um pouco o tema. Assim, você praticamente começou aos 50, né? Uhum. Se reinventou. Hoje você tem essa rotina que você mostrou e explicou de treino. Para o triatlo, para o Ironman, que é bastante demandante. Obviamente, ninguém precisa fazer tudo o que você faz, mas eu queria que você falasse o que você teria a dizer, primeiro, para as pessoas que acham que a vida acabou aos 50, né? E dois, isso no lado das pessoas, né, que acreditam nisso, e a importância do fisicamente ativo para se manter longevo na carreira, né? E do lado das empresas, que eventualmente tem algum viés ou algum preconceito de que a pessoa chegou nos 50 e acabou a vida. O que você tem a dizer um pouco para a gente sobre isso? Eu digo o seguinte, tá? Assim, o grande problema, tá, é você saber, tá, que a expectativa de vida está aumentando, tá? Pela questão, tá, da medicina que está te ajudando, mas principalmente uma alimentação mais saudável, tá? Um estilo de vida, tá? Que ajuda, tá? Que você tem condições, tá? Assim, que você faz menos exercício, etc. Mas a gente não pode esquecer, tá? Que para você ter longevidade, você precisa ter mobilidade. E para você ter mobilidade, você precisa fazer exercício. Tá? A gente tem que pensar que, primeiro, tá? Nós vamos viver mais, tá? E para viver mais, você tem que estar preparado. Né? Assim, aquela velha máxima, tá? Assim, velho morre de acidente doméstico, ainda é verdade no Brasil. Mas morre de acidente doméstico porque não tem mobilidade para evitar o acidente. Ou, tá? Não tem a tua casa preparada para a idade que você tem. Tá? Então, você tem que ficar consciente que você vai viver mais. Para você viver mais, você tem que ter qualidade de vida. Para você ter qualidade de vida, você precisa fazer exercício. E mais ainda, tá? Se você tiver qualidade de vida, você não precisa subir Everest, você tem que fazer um exercício. A Organização Mundial de Saúde diz que 300 minutos por semana, tá? Que é nada, tá? É suficiente para aumentar a tua expectativa de vida em quase 10%. E 300 minutos não é nada. Tem que treinar para viver, né? Para viver mais, né? Para viver mais. Né? Tem que treinar para evitar que você fique escravo, né, do controle remoto, ou que você fique sentado o dia inteiro sem fazer nada. Tá? Porque você precisa fazer alguma coisa. Porque quando você trabalha, você faz, você se movimenta, você vai, você não fica estático. Né? Agora, se você fizer exercício e continuar trabalhando, a tua qualidade de trabalho vai melhorar, a tua qualidade de sono vai melhorar, a tua alimentação vai melhorar e a tua convivência com a família vai melhorar, porque você vai poder acompanhar os seus netos, você vai poder acompanhar os seus filhos em coisas, tá, que às vezes você olha e diz, como é que ele faz isso? Aí agora você olha e diz, eu também posso fazer. Excelente, pessoal. Então, veja, Joel recomeçou aos 50, então assim, não tem desculpa, a gente precisa treinar para chegar lá com a idade que ele tem, com a mobilidade que ele tem. É incrível, parece que ele tem 20 anos aqui quando está do lado. Joel, e no lado das empresas, alguma visão aí vamos dizer, do viés ou do preconceito de que um empregado aos 50 acabou a carreira? Eu digo assim, tá? Eu já fui em algumas empresas, né? Sim, mas o mais chocante que eu tive até hoje foi assim, eu fui fazer um projeto para uma empresa para fazer um trabalho de marca própria. Tá?
Eu disse, olha, o trabalho é demorado, etc. Nós vamos levar 4 ou 5 anos para atingir essas metas. Aí o presidente da empresa se virou para mim e disse, mas você vai estar vivo até lá? Eu disse, olha, tá, com certeza eu vou estar vivo. Tá? E mais ainda, tá? Mesmo que eu não esteja vivo, né, assim, mesmo que eu não esteja trabalhando o planejamento, pode ser cumprido com ou sem mim, porque o trabalho é um trabalho de equipe. Tá? O trabalho personalista, tá, não funciona se você não delega algumas coisas para todo mundo. Então, é um processo, tá, que à medida que você tem um pouco mais de consciência, tá, um pouco mais de experiência, tá, você aprende, tá, também a delegar. Tá, que é uma coisa que muitas coisas a gente diz, não, eu faria melhor, mas não adianta você fazer melhor, tá, e você querer fazer o trabalho de todo mundo. Tá. Então, nas empresas, tá, esse preconceito existe muito. Tá. Sim, o Lúcio estava falando que tem empresas que aos 60 anos consideram que a pessoa é obrigada a se aposentar. E eu digo, tá, assim, você está perdendo uma experiência importante. Tá? O que você tem que fazer é que a pessoa de mais de 60, de mais de 50, tenha conhecimento e instrução, tá, para se manter, tá, totalmente up to date. Tá? Você saber mexer na inteligência artificial é uma coisa que se aprende. Tá? Você tem que aprender. Tá? Agora, qualquer um pode aprender, tá? Não importa a idade. Tá? Assim, essa história que todo mundo diz assim, os órfãos da tecnologia, tá? Ou seja, o cara com uma certa idade não aprende nada. Tá? Assim, a minha mãe tem 93 anos e me deixa louco porque ela não larga o WhatsApp. Tá? Então, essa é uma coisa, tá? Assim, que é a vida moderna é essa. Tá? É você acompanhar o que está acontecendo. Tá? Agora sou eu, né, que estou de volta aqui. A gente está revezando, né, fazendo um revezamento aqui, como acontece no atletismo, né, Gustavo? A gente também está fazendo essa passagem de bastão aqui e reforçando com vocês, né, pessoal? Cada vez mais a gente vai trazer conteúdos inspiradores, como o do Joel Krieger, conteúdos voltados para a saúde e para o esporte também. Né? Quero agradecer aí a parceria do Fleury, a parceria da Clínica Vita e de todos que vêm apoiando o Open Mind nessa jornada de desenvolvimento de saúde e de esporte para líderes da cadeia produtiva. Bom, a gente está chegando aqui, Joel, próximo ao final do nosso programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos membros que estão ouvindo. Aqui são diretores e presidentes de grandes empresas, a maioria com mais de 40, mais de 50 anos, que talvez estão vendo um cume a ser atingido, né, que é aquela barreira do etarismo, que eles sabem que ao chegar aos 60 anos, eles talvez vão atingir aí o topo e aí vão talvez enxergar como uma ladeira abaixo. Né? Então, o que você poderia dizer para essas pessoas que estão ouvindo aqui agora e que precisam realmente recomeçar? Eu tenho 2 coisas a dizer. Tá? Primeiro, eu gosto muito das palavras do Nelson Mandela. Tá? Quando ele lutava contra o apartheid, tá? Ele escreveu no livro de memórias dele, tá, a seguinte frase: quando você acaba de subir uma montanha, você olha e descobre que tem muitas mais montanhas para você subir. Tá? E a vida é exatamente isso. Tá? Cada vez que você vence um obstáculo, você tem novos obstáculos. O que você tem que estar preparado para que qualquer obstáculo que apareça, você possa vencer. E um dos fatores fundamentais é ter uma saúde boa, ter mobilidade e praticar algum exercício que melhore a tua condição de vida. Então, eu faço uma pergunta, quando eu dou palestras, eu faço a seguinte pergunta: qual é o teu Everest? O que você quer chegar? Tá? Você não precisa subir o Everest. Se quer correr uma corrida de 5 km, você tem que saber que você não vai correr 5 km. Se você correr sem nenhuma preparação, você vai se machucar. Para você fazer qualquer coisa, você tem que planejar.
A vida é um planejamento. A gente planeja tudo e nem percebe que está planejando. O executivo planeja a vida da empresa e esquece de planejar a sua própria vida, né? Então, quando ele esquece de planejar a sua própria vida, ele esquece, tá, que a empresa e que a passagem é uma passagem. Tá? Meu pai, né, assim, dizia uma coisa, tá, assim, que assim, é bastante chocante, mas dizia, olha, todos os insubstituíveis estão no cemitério municipal. Não existem insubstituíveis. Tá? Então é importante que você esteja preparado para essa questão. Tá? Você, tá, tem que ter o domínio do teu processo de saúde. Tá? O resto é uma questão de planejamento. Se você está bem de saúde, você pode recomeçar. Se você está mal de saúde, você não tem como recomeçar. Se você está mal psicologicamente, você vai se tratar, mas se você está fisicamente bem, tá, a endorfina que você produz, tá, os hormônios que você produz vão melhorar, tá, a tua visão da vida. Joel, foi bem inspiradora essa sua fala agora, porque eu também tenho essa visão, e eu falo isso muito para os executivos que fazem parte aqui do Open Mind. Nós, diretores e presidentes de grandes empresas, muitas vezes nós nos tornamos especialistas em fazer planejamento estratégico para os outros. Quando é para fazer para nós mesmos, a gente não faz, não planeja o próximo passo da carreira, mesmo sabendo que você está ali no topo e que você ainda tem outras montanhas para escalar, que é o que você falou, a frase de Nelson Mandela, olhando para outras montanhas. Muitas vezes o executivo só consegue ver a própria montanha aonde ele está e não planeja a próxima que ele vai começar a subir. Ou às vezes ele está com a idade que você tinha quando você começou, que foi aos 50 anos que você começou o seu projeto de escalada, e a pessoa ela talvez acha que não consegue escalar uma nova montanha, que a montanha já foi escalada aos 50 anos de idade. Então eu acho que hoje aqui você deu uma lição para essas pessoas de força de vontade, uma lição de energia, de planejamento, de foco, né, de motivação acima de tudo. Então eu quero te agradecer por trazer essa história aqui, pelo presente, né, do livro, né, vou ler com muito carinho. Já tinha escutado essa sua história de passageiro no carro indo para Belo Horizonte e não imaginava que um dia você estaria aqui contando essa história, inspirando os membros da nossa rede. Então muito obrigado, e obrigado a você também, Gustavo, por ter trazido Joel Krieger aqui, vindo diretamente de Curitiba. Obrigado aí pelo seu engajamento com a nossa rede, né, e com a Vertical de Saúde e Esporte. Joel, muito obrigado. Obrigado a todos. Quem quiser o livro é só pedir, né, pelo meu e-mail, né, Joel Krieger, livrojoelkrieger@gmail.com, que o livro vai ser enviado. Ele não está sendo cobrado nem vendido, ele é baseado em doações que as pessoas que recebem o livro ganham, dão para comprar cestas básicas que eu distribuo em Curitiba. Eu já distribuí mais de 10.000 cestas. Muito legal, parabéns. Obrigado. Parabéns. Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você se inspire com essas histórias e nunca pense que você já alcançou o topo e que não tem mais montanhas para a gente subir, né? Então, é isso aí. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior.